Mas agora vem comigo que eu vou te mostrar alguns tipos de análise de estabilidade dentro do slide 2, para a gente discutir um pouco sobre a interface do software e o que que ele faz. Bom, aqui você está vendo a interface do slide 2, tá? Essa é a versão mais recente do software, a M+. Existem outras versões que são diferentes, tá? Versões anteriores, como, por exemplo, o slide 5, o slide 6, que vão ter algumas funcionalidades a menos, como a possibilidade de se trabalhar com estágios diferentes, mas, de uma forma geral, essa é a interface. E você está vendo aqui uma análise de estabilidade de uma estrutura de contenção. Está aqui um muro de arrimo de concreto, tá? Então, o que a gente faz é modelar a geometria do nosso problema, né? Está aqui, ó, a partir de todo um levantamento topográfico, tá certo? Então, nós temos aqui o nosso talude, as camadas desse talude, aqui você está vendo uma argila arenosa sobre uma areia siltosa, e a análise de estabilidade externa a esse muro, né? Tem muita gente que acha que dimensionar um muro de contenção é simplesmente verificar deslizamento, tombamento e capacidade de fundo, né? Ruptura aí na fundação. Não, a gente precisa também fazer uma verificação de estabilidade externa, como que esse muro, juntamente com a massa contida, pode ou não sofrer um deslizamento. Então, aqui a gente está vendo um fator de segurança de 1,62, né? Vamos arredondar, que se o fator de segurança é maior que 1, quer dizer que a gente está em campo de estabilidade. Isso aqui não vai romper. Lembra que eu falei que o software trabalha com a abordagem de equilíbrio limite? Olha aqui, ó, a gente consegue ver as fatias, ó, utilizadas lá pela teoria de estabilidade de taludes, que vão nos permitir fazer a determinação desse fator de segurança, comparando resistência ao cisalhamento e as tensões atuantes ao longo dessa superfície. E por que eu falei que hoje já é inviável trabalhar com isso à mão? Porque, olha só, você está vendo aqui N superfícies de ruptura. Como é que você vai fazer na mão a determinação de todas essas superfícies, né? Ou o fator de segurança de todas as possíveis superfícies de ruptura? Isso aqui é impossível hoje, né? Então, o software está aí para agilizar a nossa vida. Então, você está vendo uma análise determinística, nós entramos com dados médios de coesão, ângulo de atrito, peso específico, saturado ou não saturado, dependendo se você tem ou não nível d'água no seu modelo, e a gente ainda pode fazer uma análise de sensibilidade em cima desse projeto. O que é uma análise de sensibilidade? Lembra? Você tem uma certa incerteza nos seus dados, por exemplo, a coesão, eu tenho dados médios aí de coesão que eu entrei com eles no software, só que eu não tenho muita confiança sobre esses dados de coesão dessa camada aqui de argila arenosa. Então, eu gostaria de verificar todos os fatores de segurança, caso essa coesão variasse de tantos kPa a tantos kPa. Então, a gente pode fazer isso. Ó. Você está vendo um gráfico onde o software me fornece todos os fatores de segurança, caso a minha coesão variasse de 15 kPa até 25 kPa. Então, o fator de segurança está variando aqui, ó, de quase 1,79, né, 1,8, até 1,47. Ou seja, mesmo com essa variação da coesão, o nosso muro estaria em condições de estabilidade. Isso aqui é, portanto, uma análise determinística. Caso você tenha dados estatísticos, uma amostragem de dados, aí sim a gente pode partir para a chamada análise probabilística. O que o slide vai nos fazer em relação a essa abordagem probabilística? Ele vai nos fornecer o fator de segurança determinístico, um fator de segurança médio, que é a média de todos os dados que nós entramos, tá? Coesão, ângulo de atrito, peso específico. Então, observa que até a diferença aqui, ó, ela é bem pequena, né? Do determinístico para o médio, e ele ainda nos fornece uma probabilidade de falha. O que essa probabilidade de falha representa? Ela representa aquela porcentagem de possibilidade de ruptura, ou seja, dentro de tantas análises que você pede para o software aqui, ó, para cada superfície de ruptura, cada possibilidade de ruptura, em quantas dessas existe a possibilidade de um fator de segurança menor do que 1, certo? Ou seja, uma probabilidade de ruptura, uma probabilidade de falha.
Ele ainda nos fornece também um índice de confiabilidade nos nossos resultados, tanto para uma distribuição dos dados normal como log normal.